Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 161 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Amém? A 2 Crônicas, capítulos 24 e 25 hoje. Aqui nós oramos a Bíblia. Enquanto a gente lê a Bíblia, a gente ora. Sejam todos bem-vindos. Amém? Senhor, como nós te agradecemos, Pai, por chegar aqui nesse lugar de encontro, né, e nos assentar aqui à tua mesa para ouvir a tua voz. Nós te agradecemos, pois independente de como a gente acordou ou foi dormir, não importa quão confuso nós estamos, ou até mesmo desanimados, para baixo, não importa qual é o nosso estado emocional neste momento, né, ou como começou, né, o nosso dia hoje, o que não muda é o seu amor por nós. Ele é incondicional, ou seja, não depende das nossas circunstâncias ou da nossa condição ou do nosso estado emocional, né? Independe do que a gente está sentindo ou deixando de sentir, não importa quão confusos, perdidos, né? Assim, tristes talvez, não importa como a gente esteja neste momento, né? O teu amor por nós continua o mesmo, né? Pois não é por mérito, não é por crédito, né? Assim, o Senhor nos ama e o seu amor é incondicional, não é maior hoje e foi menor ontem, não, e nem foi maior ontem ou menor hoje, não. Ele permanece o mesmo, é estável, independente do nosso desequilíbrio, né? Assim, continua estável, não muda, pois em ti não há sombra de variação. E por isso, Senhor, nós nos alegramos, porque tu és, Senhor, o nosso amparo, né? E não importa como a gente esteja, nós sempre podemos contar com o seu amor. Amém, queridos? Vamos lá? Pedacinho da Bíblia de hoje, 2 Crônicas, capítulo 24. Amém? Sejam todos bem-vindos a esse dia. Vamos atualizar aqui o nosso itinerário. Esse dia 161, amém? De 2024. Ontem nós paramos no 23, não foi assim? Hoje nós leremos, portanto, os capítulos 24 e 25. Hoje temos pouco tempo, daqui a pouquinho é hora de escola bíblica, né? Para nós que somos assembleianos, mas aqui estamos, né? Como de costume. Oi, Mary! Bom dia, Letícia! Dicas sobre a serra? Olha só, vamos dar bem-vindos a ela, lindona. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos lá, enquanto a gente lê a Bíblia, a gente ora. Amém? Daqui a pouquinho eu vou estar anotando o seu nome em nosso livro de oração. Tinha Joás 7 anos, não foi assim? De idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, ou de sua mãe, perdão, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias da vida, ou todos os dias do sacerdote Joiada, que foi aquele tutor, né, assim, enquanto ele era ainda criança. Joás começou a reinar por volta de 7 anos, né, assim, ele não tinha, era bebê ainda, quando foi guardado, né, na casa do Senhor, né, que foi refúgio, escape, livramento, né, de Deus, na sua fidelidade, né, para com Davi, a sua casa, a sua descendência, por amor a Davi, né, ele prometeu que uma lâmpada, né, jamais se apagaria, ou que ele manteria aceso, né, assim, uma lâmpada em Israel. E Joás é esse bebê, né, seus irmãos foram todos mortos depois da morte do seu pai, que era o rei, enquanto que ele foi guardado ali no templo, né, e é tão lindo porque como a Bíblia descreve ali, que aqueles guarda-costas, né, assim, guardaram a sua vida, como os anjos, amém? Como está escrito ali no Salmo 34, né, eles acampam, ou seja, eles montam acampamento, né, em volta, ao redor, né, assim, daqueles que temem ou respeitam a Deus, né, assim, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. A respeito de quem? Daquele que faz de Deus
a sua morada, né? Assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa onde? A sombra do Todo-Poderoso. Esse pode, amém, dizer que ele é o seu Deus. Então, aqui está a joiada, né? Esse projeto, esse propósito, essa missão de Deus na Terra, muito bem guardado, né, por Deus na sua fidelidade. Mas como foi o seu reinado? Vamos ver e aprender com ele, amém? Tomou-lhe joiada 2 mulheres. E gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Isso ele fez bem, né? Assim, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Porém, os levitas não se apressaram, lembra? Então, a gente acredita que ele tinha por volta o dobro da idade. Lá no relato que está registrado no livro dos reis, nós passamos por lá, lembram? Silvana? Gente, olha só, função dobrada. Olha só, Silvana, nós temos aqui a dama dos bolos, que também é Silvana, essa querida. Já chegou, Silvana? E agora estamos conhecendo hoje mais um presente de Deus para nós, olha, dicas sobre a serra, e o nome dela é Silvana, queridos. Vamos dar bem-vindos a Silvana? Glória a Deus! Que alegria, querida, te conhecer e te encontrar aqui, amém? Nesta mesa, né? Onde só os filhos se assentam com a mesma dignidade de Jesus, amém? Para ouvir do Pai. Glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos. Vamos lá? Então veja, a gente acredita que ele tinha reinado 8 anos, ele era ainda bem jovem, sabe? E essa foi uma iniciativa, né, ou a primeira que a Bíblia vai registrar do seu reinado, que foi restaurar, fazer uma reforma no templo, que depois de anos, né, já estava ali se deteriorando. Então ele vai reunir os sacerdotes e os levitas, né, e vai dizer, olha, saí pela cidade de Judá e levantai uma oferta, né, digamos assim, mas um dinheiro, né, tá escrito dinheiro mesmo nessa versão, que nem é das mais assim, na versão mais atualizada, ou na linguagem de hoje, né, podemos dizer assim. Mas está dinheiro, levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano, ou seja, todos os anos, né? Isso fala muito, né, sobre esse cuidado, esse zelo que nós precisamos ter. Eu não digo de ano em ano, né, mas diariamente, como a Bíblia também nos orienta. E assim, o Senhor nos ajude a fazer, né, diariamente esse reparo, né, essa manutenção, né, nessas palavras. Mas veja, como nós precisamos, né, queridos, estar ocupados. Se hoje nós somos a casa de Deus, a sua morada, né, e é o que quer dizer a palavra tabernáculo, né, que traduzida em português foi colocado esse nome, mas quer dizer isso, morada, né, e hoje nós somos essa morada, esse santuário, a casa de Deus, né, daí a nossa necessidade, né, assim, e dever de mantê-la sempre digna, né, assim, não com méritos e créditos, né, assim, ninguém poderia, né, assim, Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer, não foi assim? Alguém que não errasse, né, ou não pecasse, né, mas essa pessoa, né, que faz de Deus a sua morada, e por isso Deus pode fazer dela o seu lar, né, assim? Não é assim, João? Oi, João Vieira, Odila Sabino, bom dia, queridos. Eu amo o domingo, né? Porque muitas pessoas que não podem na semana, né, assim, passar por aqui no domingo, e aqui estamos para você, amém? Para nós é uma honra, um privilégio. Talvez você não possa parar, né, assim, e a gente convida na semana, se for possível, ouvir, né, assim. É para você que nós estamos aqui. Talvez você não possa parar o que está fazendo para abrir a sua Bíblia. Pois bem, nós estamos aqui, viu, João? Silvana, né? Dicas sobre a serra. Nesse propósito, viu, Odila? De leitura de toda a Bíblia. E já chegamos aqui ao 14º livro da Bíblia, é o capítulo 24 agora.
Amém? Então ele vai fazer isso, né, para reparardes a casa, ali o templo, né, o templo de Salomão, de ano em ano. E vós apressai-vos nisto, né, assim? Porém, os levitas não se apressaram. Lembram disso, queridos? Né? A Bíblia nem diz o que eles fizeram com o tal dinheiro. Então mandou o rei chamar a joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requeriste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Que seria o quê? O dízimo, né, assim? E todas aquelas ofertas, né, que não era só ouro e prata, o dinheiro, né, que seria hoje em dia, mas, por exemplo, as primícias, que eram os primeiros frutos, né, assim, da colheita, ali eram destinados, ofertados, era uma demonstração, né, de gratidão a Deus pela sua providência, era ofertado ao Senhor. E então, era assim, inclusive, que os levitas eram os sacerdotes, ali essa tribo que foi separada pelo Senhor, eram sustentados. Então, porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, queridos, nós não encontramos isso lá em Reis, não foi? Ele então vai requerer de Joiada do sacerdote, né? Por que os levitas não se apressaram, né, assim, em recolher ali o dízimo ou o imposto, como ele coloca aqui, né, para a manutenção, né, assim que Deus diz, da sua casa. Aí ele diz por quê, ó, porque é tão lindo, a Bíblia sempre vai dizer assim, né, porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Balaíns. Queridos, que blasfêmia, né? Nossa, ela usou. Nossa, isso lá em Reis a gente não encontrou. Veja como é importante, né? Assim, nossa, pensar que a gente vai passar, né? Somente uma vez em cada página dessa, né? Nos faz apreciar, assim, cada detalhe. E poucas vezes a Bíblia ela vai se referir, né? Mas os livros de Reis e Crônicas, que é um livro enorme, dividido, né, em duas partes, vai nos lembrar esses reinados, né, assim, dos reis de Israel. E veja quanto ele nos acrescenta aqui, queridos. Olha só. Oi, Cisaltina, amiga. Semira, bom dia, querida. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Cisaltina. Não, atrasada quem não chegou, amém? Chegamos, querida, e grande foi a vitória, amém? Glória a Deus. Nesse encontro, né, que só Deus faz. Aqui estamos porque Ele nos trouxe, né, assim. Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram, né, assim, a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Balaíns, ou seja, a Baal, né, assim, aos deuses pagãos, enfim, a cultos, a idolatria, né, a cultos a outros deuses. Veja que absurdo. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor, como se fosse um gasofilácio, que era aquele... que até hoje a gente usa, né, assim, para o momento das ofertas, né, e para receber o dízimo. Pois bem, publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Ele diz imposto aqui porque era 10%, né, assim, o dízimo. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram ali, né, ali eu acrescentei, lançaram no cofre, né, até acabar a obra. E foi lindo o que aconteceu. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, ou seja, era tudo feito né, com transparência, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, ou seja, um representante do rei e do sacerdote, no caso o pastor ali, né? Esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância.
o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Então eram ali muitos os trabalhadores, né? Assim, veja, pedreiros, carpinteiros, como aqueles que trabalhavam no ferro, no bronze e todos aqueles materiais que foram usados, inclusive nos tecidos, eu imagino, porque haviam vários, né, que foram usados ali no templo de Salomão. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado, olha, e a consolidaram, ou seja, é que nem como é mesmo o nome daquele profissional que faz esse tipo de restauração em monumentos, né, assim, em obras antigas? Veja, aqui a Bíblia faz questão de dizer que restauraram no seu próprio estado, ou seja, como era antes, né, assim, porque muito foi arrancado literalmente dali, né, queridos, como em alguns reinados anteriores, né, assim, dado aos inimigos ou mesmo tirado por eles, não foi assim, ou roubado, melhor dizendo, né, por eles. Então, a casa precisava mesmo de um grande reparo, né, ou de restauração, na realidade. E essa primeira parte do capítulo 24 termina dizendo: tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, sim, porque sobrou, amém? Foi tanto em abundância que sobrou, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, ou seja, foi tudo usado, empregado ali na obra ou na reforma, né? Restauração do templo de Salomão, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. O Senhor lhe deu, né, muitos dias. Então, por isso a Bíblia vai dizer que ele, né, vai descansar farto de dias. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Isso é tão importante, queridos, porque veja, é a primeira vez que nós vamos ver um sacerdote sendo, Eli, Samuel também teve, né, no seu tempo, na sua geração, a sua importância, certo? Mas durante os reis, que no tempo de Samuel, que será estabelecida a monarquia em Israel, de lá para cá, eu não lembro, queridos, me corrijam se eu estiver errada, hein, Riso? Bom dia, amiga. Seja bem-vinda. Lembra, Riso? A gente não vai encontrar um sacerdote assim, então, veja, enquanto que o pai de Joás, o pai de Joás, Acasias, né, assim, ele terminou como terminou, lembra? Que não deixou saudades, é o que a Bíblia diz sobre ele. No caso, não foi nem Acasias, foi Jeorão, o pai de Acasias. Acasias reinou pouco tempo e não foi sem motivo. Olha, veja, ele morreu cedo, muito jovem. Ele começou a reinar com 32 anos, só reinou 8 anos, então ele tinha o quê? 40 anos, né, assim? E foi-se, ou se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no, sim, na cidade de Davi, mas não, porém não no sepulcro dos reis. Repara a diferença? E está se referindo aqui a um rei, né? Porque por ter sido mal, por não ter andado nos caminhos de Deus para ele, ou seja, por não ter respondido ao seu chamado, por não ter cumprido, né, assim, a sua missão, é assim que ele vai terminar. A morte dele foi horrenda, né? Ele sofria de algum tipo. Oi, Lúcio. Oi, amigo, saudade. Olha só. Você conhece o João? João, você conhece o Lúcio? Glória a Deus pela vida dos meninos. A paz do Senhor, Lúcio. Que bom te ver, querido. Glória a Deus. Então, bom dia. Já chegou? Vamos lá? Então, veja. E foi assim, Lúcio, que foi a vida, né, assim, de Jeorão. Ele foi se casar com a filha de Jezabel. Daí você imagina, né? Foi se aparentar lá com Acabe, não é? Se casou com ela. E assim como a Bíblia vai dizer, como fez Acabe lá
em Samaria, né, no reino do norte, sobre as outras 10 tribos de Israel, ele vai fazer cair em Judá, em Jerusalém. Mas, inclusive, ele começa o seu reinado matando seus irmãos, que, através daquela carta, sim, Elias, é do tempo do profeta Elias, ele vai profetizar através de uma carta, né, que ele escreve para Jeurão, e o Senhor o reprovando ali por ele ter matado. Para vocês terem ideia da maldade, da perversidade desse homem. Não foi sem motivo que ele terminou dessa maneira, entende? Então, ele matou seus irmãos, e eram vários. Ele era o primogênito, por isso foi o rei, porque o seu pai o escolheu, né? Assim, Salomão não era o primogênito, mas Deus o escolheu. É assim, Davi não era o primogênito, mas Deus o escolheu, né? Então, isso diz muito sobre Deus, né? E glória a Deus, o Senhor lhe recompense, querido, 100 vezes mais, amém? Então veja, por ele ter matado seus irmãos, ou seja, querer garantir na sua própria força, né, assim, o seu reinado, e ter abandonado a Deus, porque assim são palavras do próprio Deus, queridos, né? É assim que ele entende, quando nós não lhe damos ouvidos, né? Quando nós não lhe damos o devido respeito, que a Bíblia chama de temor, que nada mais é do que respeito, né? Que é o que nós temos visto por aí acontecer, né? Assim, ele entende como rejeição, né? Como desprezo, e foi o que Jeurão fez. E por isso o Senhor vai profetizar através de Elias, que escreveu essa carta a ele, dizendo, olha, a sua morte será terrível. E foi, queridos, ele sofria de algum tipo de doença em suas entranhas, eu imagino que no intestino, algo assim, ao ponto de, por 2 anos ele sofreu daquilo, e assim como Deus disse, aconteceu. Olha, tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, isso dizia a carta, mas não depois de dizer assim, olha, a carta, então lhe entregou as mãos, isso aconteceu no reinado de Jeurão, só pra gente... Nós passamos por lá ontem, né, assim, só para refrescar a nossa memória, e para quem não estava conosco ontem naquele momento, para que a gente entenda, queridos. Eu leio aqui, não leio antes, amém? Estou lendo para você, com você, mas veja, vai acontecer algo aqui no reinado de Joás, que a gente tanto aprecia, né, e a gente achava que só Deus nos conhece, né, queridos, e o nosso coração, a verdadeira motivação, né, e intenção do nosso coração. E verdade seja dita, e a verdade, a Bíblia é quem afirma, né? E não há quem discorde, né? Assim, queridos, que quanto mais longe de Deus a gente se encontrar, ou quanto mais longe a gente for, né? Assim, mais capazes, né? Assim, mais perdidos nós vamos, né? Vamos estar no sentido de fazer coisas que perto de Deus a gente não faria, sabe? Então, veja, Jeurão, ao contrário do seu pai e do seu avô, que fez o que era reto, que nos fala sobre a decisão que é nossa e é para hoje, sabe? Cada um por sua vez, né? Assim, ele vai escolher o mal, né? Então, olha, Deus, através da carta ali do profeta Elias, vai dizer, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, sim, a Bíblia deixou registrado na íntegra essa profecia através da carta de Elias, o profeta, a Jeurão. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, que no caso seria o seu avô, o pai de Josafá, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, se referindo aos reis que reinaram lá em Samaria, ou sobre Israel, as 10 tribos de Israel, né, assim, também conhecido como o Reino do Norte, que agora está dividido, até por causa da desobediência, né, desses reis a Deus. Então, porquanto isso aconteceu, né, andaste fazendo o quê? O que é que esses outros reis faziam que ele fez também? Idolatria. Sempre a idolatria. Você já parou para reparar? Né? Então, e induziste a idolatria, ajudai os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Né? Todos sabem o quanto Jezabel era idólatra, né? Ela era seguidora, né? Como a Bíblia diz, é um nome tão... mas da Bíblia já faz um tempo, né? De Baal.
E assim, ela tinha 400 profetas de Baal que comiam na sua mesa, ou seja, que ela mantinha perto como conselheiro, né, assim, a quem ela manipulava e enfim. Então, segundo a idolatria da casa de Acabe, que era o rei lá em Samaria, ou dessa outra parte, né, do reino de Israel, que era o seu marido, e também mataste a teus irmãos, não foi o que Jeorão fez? Da casa de teu pai melhores do que tu. Ou seja, que seriam reis melhores do que ele, né? Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões, né? Aí é aqui que a Bíblia vai dizer, ou a carta vai dizer sobre a enfermidade. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. É coisa muito triste, né, Lúcio? E foi o que de fato aconteceu, né? Tanto, despertou o Senhor, ou permitiu o Senhor, né, contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes da Etiópia. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam, veja, na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. É por isso que esse vai reinar em seu lugar. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, sem cura. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas, como Deus disse que aconteceria por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais, né, assim, ou seja, não houve, sabe, aí a Bíblia termina dizendo sobre ele, ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, né, reinou 8 anos apenas, se comparado ao seu pai que reinou 40 anos, seu avô que reinou 41 anos, né, assim, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. A gente retomou só para chegar a esse ponto, né, assim, e para a gente lembrar, ou nos lembrar, e todos os dias que precisamos nos lembrar disso, né, o quão horrendo, o quanto sofre, né, assim, uma pessoa que resolve, né, como ele, porque ele começou a reinar com 32 anos. Se o seu pai reinou 40 anos, ou seja, ele já era bem grandinho. Você não concorda? Que ele conhecia o Deus de seu pai, né, que ele rejeitou, abandonou e resolveu fazer, né, do seu próprio jeito, com as suas próprias mãos, literalmente, né, assim. E olha como ele termina. A bênção de deixar boas recordações é para aquele, né, assim que a Bíblia diz, o justo deixa boas lembranças ou boas recordações, saudade, né, assim. E ele foi tão mal, né, tão perverso, porque ele escolheu o mal e o mal lhe acompanhou, né. É por isso daí a importância, né, assim, da gente escolher o bem, porque é a bênção que nos acompanha, que nos segue, que nos toca. Né, assim, veja Joiada que foi zeloso, né, assim, durante todos os seus dias. É tanto que enquanto ele viveu, né, foi ele que guardou. Ele era casado, sim, com a irmã de Amazias, ou Amazias? Isso. Ele era casado com a irmã de Amazias, né? No caso, ele era sacerdote. É tão lindo, queridos, quando uma pessoa entende ou responde o seu chamado, né? Assim, coopera com Deus, né? Assim, e o que Deus está fazendo, se adapta, né? Assim, tem esse discernimento. Veja, ela ali guardou a criança no templo, onde Joiada era o pastor, né? Digamos assim, e o sacerdote. E ele vai guardar aquela criança, e quando ele entendeu que era tempo de apresentá-lo, porque ele já estava grandinho, né? Já se passaram 6 anos, então ele agora nós estamos no reinado de Joás, amém? Só situando. Então, ele vai apresentar, né, o verdadeiro rei, porque o que acontece? A Atalia, que é essa rainha, né, que matou os próprios netos, ou seja, com a morte de Amazias, ela vai matar os próprios netos, né, assim, para reinar em seu lugar. E pensou ela ter matado a todos, né, assim, mas Joás foi ali guardado, né, no templo. E nós nos alegramos muito, sabe,
os detalhes do texto não diz muito. Por exemplo, os escudos, as espadas que foram usadas pelos guarda-costas ali, né? Aqueles homens que foram colocados ao redor de Joás para guardar a vida da criança ou daquele pequeno rei, eram de Davi, foram usados por Davi e estavam guardados ali também na casa de Deus. Então, queridos, com tudo isso nós percebemos que existe um plano de Deus para nós, uma história ao nosso respeito, um destino traçado por Deus para mim e para a sua vida, que é particular, é pessoal, é individualizado, e assim, o Senhor sempre nos lembra aqui desse livro, né, onde está escrito a minha e a sua história, cada um dos nossos dias, diz o Salmo 139, antes mesmo do primeiro deles. Se na concepção, ali na barriga da nossa mãe, ou mesmo antes, quando Deus pensou em nós, né? O fato é que esta é a verdade, né? Sobre nós e sobre Deus. Mas quando nós escolhemos viver a nossa própria verdade, né? Assim, escrever o nosso próprio destino e fazemos isso longe, né? Dos princípios e valores de Deus para nós, é assim que termina, sabe? Ao contrário, né, de muitos exemplos de pessoas que nós temos conhecido, né, nesta nossa viagem, que escolheram viver a vida, né, que Deus pensou para elas e foram muito felizes, sabe? Experimentaram, assim, essas bênçãos, né, que estão reservadas para aqueles que estão ocupados, né, em responder o seu chamado e cumprir a sua missão. Então, olha só o que acontece. Quão honrado foi Joiada ao ponto, a gente até aqui não ouviu falar de uma pessoa, né, que tenha sido sepultado com os reis de Israel, ou seja, com a mesma honra. Porque enquanto o menino crescia, certamente ele era o tutor ali, mas veja, ele não fez nada em benefício próprio, né? Não com interesses egoístas, não. Ele estava ali durante todos aqueles anos empenhado, primeiro em guardar a criança, né, assim, fazer dele o verdadeiro, o legítimo, né, rei. Conduziu a criança a fazer uma aliança com Deus, fez uma aliança entre o povo, né, e o pequeno rei, ou seja, tudo ele fez cuidando dos interesses de Deus, né, que é o que a Bíblia nos ensina. E os seus interesses, queridos, são os nossos. Amém? Ajuda-nos, Senhor, a estar sempre nos esquecendo, né, assim, de nós mesmos ou de colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Eu falo assim, o que a gente acha, né, assim, o que a gente quer, mas estar sempre com a sabedoria que vem do alto, que vem do céu, que só o Senhor pode nos dar, né, em como cooperar com o Senhor e o que Ele está fazendo, e como ser úteis hoje, né, assim, pois tudo que acontece é com um propósito teu na terra. Nós somos uma resposta, né, assim, nós somos uma bênção, né, assim, se somos movidos, né, se somos guiados pelo Senhor, né, e isto está debaixo do teu senhorio, debaixo da tua mão, né, assim, da tua boa mão, que está sobre aqueles que em ti se refugiam, que de ti são dependentes, né, assim, que se deixam guiar, que se deixam ser dirigidos, conduzidos pelo Senhor. E só os filhos são. O teu Espírito, que é o Senhor na terra, e Ele está aqui com essa missão, né, a Bíblia diz que Ele guia, né, assim, os filhos, né. Então, ajuda-nos, Senhor, a viver com aquele mesmo modo de pensar que houve em Jesus, aquele mesmo sentimento, né, assim, como está escrito ali em Filipenses, que esvaziando de si mesmo, né, assim, deixou de ser Deus, abriu mão dos seus poderes, né, assim, e vai se humilhar, né, assim, nem o que disse, não disse de si mesmo, mas o que do Senhor ouviu. O que fez, nada fez de si mesmo, mas sempre guiado pelo mesmo Espírito que hoje está em nós, né, assim, e deseja nos guiar também, para que a vida que a gente viva não seja a nossa, mas a de Deus para nós, né, assim. Então, enquanto ele pôde conduzir aquela criança que agora cresceu, amém? Aqui no começo da reforma, ele tinha o dobro da idade, ou seja, ele tinha uns 16 anos, né, assim? Mas veja o que vai acontecer quando Joiada se vai, né, assim?
quando ele descansa, ele cumpriu a sua missão, ele fazia, simbolicamente falando ali, o papel, né, do Espírito Santo na vida de Joás. Mas veja, depois da morte de Joiada, o capítulo 24 continua dizendo, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, os líderes ali, né, os representantes das famílias, né, assim, cada tribo tinha o seu, cada família tinha o seu também, e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Que é o que acontece, né, queridos, quando nós nos afastamos. Meu Deus, veja o que vai acontecer, que depois da morte de Joiada, porém o Senhor lhes enviou profetas, o Senhor sempre, né, vai nos dar sinais, avisos, né, assim, às vezes nos visita em sonhos até, para nos despertar para um perigo, uma armadilha, né, assim, sempre para nos dar livramento, sempre para nos despertar, nos acordar para uma realidade, às vezes, que nós não estamos percebendo, né, assim. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir. Olha isso, queridos. Nossa, é por isso que conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Veja, o Senhor enviou profetas para os reconduzir a si. Ou seja, a partir do momento que eles se desviaram, né, assim, ou seja, se afastaram de Deus, deixaram a Deus, o abandonaram, rejeitaram. São palavras, né, que a Bíblia usa para explicar como funciona, né, o mundo espiritual. O que acontece quando nós deixamos a Deus, né, assim, ou seja, os seus princípios, seus valores, né, assim, seus estatutos, a sua lei, né, assim, que não é penosa nem demasiado difícil. Difícil foi o que aconteceu com Jeorão, não foi assim? Por ter, né, assim, o seu vivido, né, sua própria verdade, feito do seu jeito, né, na sua própria força. Veja como ele terminou, né, assim, não deixou descer saudades. As pessoas nem o honraram, né? Porque esta é uma bênção reservada e guardada para aqueles que, queridos, até os nossos inimigos, como nós temos visto acontecer, né, com vários desses melhores amigos, né, assim, que a Bíblia nos dá ao longo dessa viagem que nós temos conhecido, né? Nossa, glória a Deus. A gente se alegra e a gente deve ter, né, todas essas. Então, esta é uma bênção reservada para esses, né? E a bênção que eu lembrei é que até os nossos inimigos o Senhor transforma em amigos. Amém? Né? Nada acontece sem a sua permissão, né? E muitas vezes é a nossa legalidade, né, que faz coisas terríveis acontecer em decorrência de escolhas que não foram sábias, né, assim. Então, veja ao zelo, o cuidado do Senhor. Envia, Senhor, hoje mesmo, amém? Um sinal, um profeta, enfim, para nos reconduzir, né, assim, a Ti. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Não é o que acontece, queridos? Não é por falta de conselho, né? E ao contrário do que o mentiroso diz, o sábio é aquele que inclina os ouvidos dá atenção, né, assim? Dá atenção, pois é na multidão de conselheiros que se acha o quê? A sabedoria, né, assim? Agora, não segue o conselho dos ímpios, amém? Como diz o Salmo 1, né, assim? É claro que a gente vai escolher a dedo, né, assim? Quem se assenta em nossa roda, né? Ali, nesse círculo, né, assim, que a gente deve investir nos amigos que devem durar para sempre, né, assim, né? E esses amigos são bênçãos também, são de Deus para nós, né? A gente sabe, né, com essa sabedoria que só Deus dá, quem são os amigos que Ele tem nos dado e quem não são, amém? Muitos Ele tira do nosso caminho, porque estão ali como tropeço, né, assim. Então, eles não deram ouvidos, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, olha, queridos, outro profeta, filho do sacerdote Joiada, ou seja, ele também era sacerdote, né? O qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz o Senhor, por quê? Olha, porque aqui separado é uma por
porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. Não é assim? Crede no Senhor, não foi assim que Josafá disse? Aqui seria o Josafá, que já é o avô dele, né? Isso, credes, né? No Senhor seu Deus e estareis seguros, não é assim? Credes nos seus profetas e prosperareis. Tá lá no capítulo 20, né? Que nós passamos essa semana que passou. Veja, ele vai dizer por quê? Transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Não foi o que o Senhor disse a Josafá? Enquanto ele ia muito bem, né? Porque confiou. Eu acho lindo que a Bíblia vai dizer por quê. Todo o tempo, tanto perguntando como respondendo. Ela mesma responde. É por isso que é Deus falando, bem assim. As nossas indagações, ele vai sempre dizer por isso, pois, porque, veja, eles não estavam prosperando porque haviam deixado o Senhor, né? E aqui ele vai repetir o que o Senhor, através aqui, Zacarias está profetizando, mas ele é um sacerdote. E é por isso que a gente não aceita menos que isso, amém? Depois de conhecer as profecias e os profetas da Bíblia. Mas lembra, né? O Senhor, através de... Quem era o profeta ali? Através Não foi no reino de Josafá, amém? De Asa. Não foi assim lá no capítulo 15. O profeta ali foi Azarias. São nomes parecidos, nem assim? O Espírito de Deus vem assim. O Espírito de Deus vem assim. O Espírito de Deus vem. Estamos aqui. Travou? Travou? Estamos de volta. Ai, Jesus. Voltou ao normal, queridos? Está ok? Amém. Glória a Deus. Voltamos. Pois bem, lembram da oração de Asa, né? Ele naquela ocasião, naquela situação, né? Assim, você imagina um exército de 1 milhão contra você, né? Ele vai clamar ao Senhor e ele vai dizer: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Não é assim? Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. É uma oração assim tão simples, mas tão cheia de verdade, né? Assim, tão alinhada, né? Veja, ele não estava ali em seu próprio nome, nem na sua força. Ele diz o quê? Que ele está ali em nome do Senhor, não é assim? Porque em ti confiamos e no teu nome viemos, ou seja, confiando em ti. O mesmo, queridos, Josafá vai experimentar naquela batalha em que ele vai dizer, a Bíblia nem numerou, porque ali não eram só 2, eram 3 povos, né? Os moabitas, amonitas e os da montanha de Seir. A Bíblia diz, né, grande multidão, ao ponto de Josafá dizer, em nós não há força para resistir a essa tão grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. E ali no ato de fé, de confiança, você imagina, você ir ao encontro daquele grande exército, confiando que Deus pelejaria, né, assim, que Deus ia pelejar por você, mas não sabendo como, e assim eles vão. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, né, assim, indo naquela direção, né, ao sair, ou seja, porque eles se posicionaram, né, a gente só lembra nessa batalha não tereis que pelejar, né, porque a batalha não era, e não é o que acontece, queridos, quando nós recorremos a Deus, quando nós depositamos nele a nossa confiança, é ele que pleiteia a nossa causa, é ele o nosso juiz, o nosso advogado, bem assim, o que for preciso, né? É ele que peleja por nós. Mas isso não quer dizer que a gente não vai precisar demonstrar, né, assim, onde está a nossa confiança. A nossa confiança será testada. Então, e é por isso, ou seja, se você sai, aqui está a mão, né, a boa mão do Senhor, como disse Esdras, né, sobre nós, né, assim, se você sai, ou se eu saio aqui, veja, é quem descansa à sombra, né, assim, do Todo-Poderoso. Esse pode dizer, Senhor, tu és o meu Deus, o meu protetor e a minha segurança. Ele está seguro, ó, aquele que confia, que aqui se refugia, aqui mora,
nem assim? Aqui se esconde, não é assim? Aquele que se esconde, ou aquele que habita nu, é um esconderijo, nem assim? Pronto, né? Ele está conosco, porque nós estamos aqui, né? Assim, mas quando a gente sai, né? Assim, nós estamos agora, ó, por nossa conta aí, risco, é por isso que é loucura, não é nada inteligente, né? Assim. E qual é a condição? Porque aqui, ó, né, não há proteção. Veja, se nós estamos aqui, os anjos do Senhor montam acampamento ao nosso redor, né? Assim, é por isso que ele está ao derredor e não tem permissão, né? Assim. E até quando tem permissão, o objetivo, o propósito é em teste, ou seja, nós somos tentados, ou seja, a nossa fé está sendo testada, nem assim, e tem limite, não pode ser, tem que ser humano, ele não tem, você já reparou que ele é espiritual, né? Assim como nós também, mas tendo uma experiência terrena humana, então ele não tem permissão de fazer nada que não seja humano. E tem que ter um escape, né? É Deus que nos mostra, Ele nos garante isso, uma saída. Então é para quem está aqui que Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito, né? Assim, que até, né, os seus anjos, se preciso for, você já viu aqueles vídeos que você fala, gente, não tem explicação, ali foi um anjo, que esses olhos não podem ver, mas ali não tinha como, o carro veio assim, 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 e a pessoa sai ilesa, nem assim? Então são bênçãos que acompanham e seguem, tocam, ou seja, é realidade na vida daquele que está aqui. Então daí a importância, né, da gente, como fez Asa, né, ou Joás nos primeiros anos, reparar, queridos, e todos os dias, né, nós precisamos. É por isso que estamos aqui todos os dias. Nós queremos te convidar a voltar sempre, amém? A seguir o pedacinho da Bíblia. Então aqui, veja, ali através de Azarias, o profeta, né? Eu amo essa profecia, porque é o que acontece, né? Olha, nós estamos aqui buscando, ou seja, procurando Deus, né? E não houve um dia desses 161 que a gente não tenha o encontrado, né, Lúcia? Né? Porque quando nós o procuramos, Ele se deixa achar. Amém? E é porque Jó disse, olha, se o Senhor passa aqui ou aqui, ou seja, se eu me adianto, ou se, tipo, nós não seríamos capazes, né, de perceber se Ele não se deixasse ver. E a sua alegria, o seu prazer, queridos, é saber, a nossa alegria, né, é saber que a sua vontade é se dar a conhecer, né, assim, é estar tão perto o bastante, é que nós nos acheguemos, né, nos apeguemos o bastante para Ele nos guiar aqui, ó, com um sussurro, né, em nosso ouvido, como diz Isaías 30, olha, este é o caminho, andai por ele, né, assim, no mesmo capítulo que fala sobre a importância de a gente estar sempre voltando, porque é voltando e descansando, o verdadeiro descanso está aqui. Não importa quão confusos, desanimados, perdidos, não importa qual seja o nosso estado emocional hoje, nesse momento, né? Assim, todas as vezes que nós recorremos a Deus, nós vamos achá-lo, nós vamos encontrá-lo. É uma promessa que Ele nos fez e Ele é zeloso para cumprir, amém? Ainda que nós sejamos infiéis, né? Ele permanece, Ele não muda, né? Assim, então, Zacarias vai dizer isso. Por quê, né? Transgredis, porque deixaram o Senhor, né? Assim, conspiraram contra ele e o apedrejaram, acredita? É a vida dos profetas, né? Nós temos visto. Lembra lá de Asa, que quando se desviou, ele ia tão bem, né, queridos? Mas quando se desviou e o Senhor corrigiu, não foi? O Senhor disse, lembra lá do exército de 1 milhão, o Senhor falou, não eram tantos, né, assim, e eu não fui com você porque você confiou, né, assim, e agora por que você foi fazer aliança com os sírios, né, assim, agiste, lembra? Queridos, é tão bom conhecer as profecias da Bíblia, sabe? Porque diz muito sobre Deus. Foi no capítulo 16, não foi assim? No tempo de Asa. Lembra? Agora através de Anani, nós estamos aqui conhecendo outro profeta, né, que é Zacarias. Mas veja, Anani, a gente acabou de lembrar a profecia de Azarias, no começo ali do reinado de Asa, já no final, que ele gozou de 35 anos de paz, né? Assim, enquanto ele confiou em Deus, o Senhor foi com ele. E ele muito construiu, muito edificou, foi muito próspero e bem sucedido. E aí, quando ele achava, né, que sabia o que fazer da sua vida,
né? Uma coisa que a gente não pode achar nunca, queridos, né? O Senhor disse através de Josué, por tal caminho, ou seja, eles passaram pelo Mar Vermelho, mas não pelo Jordão, né? Por tal caminho nunca passastes antes. Esse dia a gente nunca viveu ele, daí a nossa necessidade, né? Assim, da sua direção, do seu conselho, da sua sabedoria. Veja o que Anani, ou Deus através do profeta Anani vai dizer a Asa, né? Confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor. Veja, é sempre sobre confiança, né? Confiaste no rei da Síria, a quem ele foi se aliançar, sabe? E não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Seja a vontade de Deus entregá-lo, né? Assim, nas tuas mãos, nas mãos dele, né? Aí ele vai dizer, acaso não foram os etíopes e os líbios, aquele exército de 1 milhão de homens, né? Assim, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros. Porém, tendo tu confiado no Senhor, veja o que lhe garantiu vitória. Lembra da oração que ele fez? Né, assim? Ou seja, só o Senhor pode, né, assim, numa batalha entre o poderoso e o fraco, né? Então, porque confiaste no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos, né? Aí aqui tem aquele clássico que a gente vai guardar para sempre, no bom tesouro do nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia é sempre dizendo por quê, né? Assim, queridos, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para quem? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E isso o profeta disse, o Deus disse através do profeta, para corrigir, ele disse, olha, nisto procedeste, nisto, veja, em muitas outras coisas nós o louvamos, ou seja, elogiamos, mas nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Ele que havia gozado de 35 anos de paz. Não é? Aí vai terminar também longe da vontade de Deus para ele. Veja, ele não voltou mais a confiar no Senhor, queridos. Ele vai adoecer, né, dos pés, uma doença grave. Sua doença era em extremo grave. Contudo, mesmo assim, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Esse é o nosso problema. Achar que a gente pode resolver. Não é assim que a gente sabe como. Né? E tudo de acordo com o nosso entendimento. Que humanos como somos é terreno e muitas vezes diabólico. Sendo que na batalha espiritual a armadura não é nossa, a espada é do Espírito. Né, assim? E os nossos métodos não são humanos, não são terrenos. Não é assim que ganhamos as nossas, ou vencemos as nossas batalhas. Né, assim? Nós que estamos vivos, né, acordados, porque nascemos de novo. Né, assim? E somos de Deus, somos filhos do reino. Né, assim? O trigo, né, e não o joio, que são os filhos do maligno. A Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Pronto, é dessa doença que ele vai morrer. Mas sabe o que Asa fez? Quando ouviu a verdade, pegou o coitado do Anani, tá? Colocou num cárcere, no tronco, e ficou também embrutecido, sabe? Foi atormentar outras pessoas lá. Pronto, pois aqui, ó, Zacarias não disse nada demais, disse a verdade. Que eles conhecer a Bíblia, conhecer a verdade. Sabe, os termos do contrato. Pronto, olha, é assim. Esse é o princípio. Pronto. Se você aplicar isso na sua vida, se eu aplicar, né? Se eu guardar, ou seja, se eu aplicar isso na minha vida, se eu for zeloso, cuidadosa, né, para aplicar isso na minha vida, pronto, é esta e esta e esta bênção que vão me acompanhar. E é uma proporção assim de 1000 para 4. 1000 para 4. É, né, muita bênção, não é? Deus é muito bom, não é? Agora, se a gente não der ouvidos, né, assim, e escolher o mal, pois bem, aí tem essa maldição, e essa aqui também. Ela é a legalidade, e tudo vai depender da nossa escolha, entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. É a responsabilidade que vem com o poder, né, assim, que foi a escolha que nós fizemos lá no Éden, não foi? Quando a gente escolheu saber a diferença entre o bem e o mal, pois bem, o arbítrio, né, pois é, veio a responsabilidade. Não é assim, queridos? Então, a Bíblia é um testamento, é um contrato, é o melhor negócio, né, que existe. Mas, quando a gente só quer saber, pensa assim, né, nessa batalha não tereis que pelejar. Ah, mas você precisa confiar.
Você precisa se posicionar. E até lá confiando, que você não sabe como. Porque enquanto eles louvavam, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas enquanto isso, Deus estava trabalhando. Não é assim? Pois emboscada, eles se voltaram, eram 3 reinos, 3 exércitos, se voltaram uns contra os outros. Quando eles chegaram lá, né, procurando o exército, eles que só eram corpos. O Senhor já tinha feito. Mas necessário foi ir até lá confiando, sem saber como, não é assim? Que Deus pelejaria por eles. Né? Então isso é confiar, é realmente depositar, não é assim? No lugar mais seguro que existe. Amém? Então, eles conspiraram contra ele e o apedrejaram, acredita? Por ele ter dito. Por quê? Não é assim? Então, há muitos profetas por aí, né? Mas veja, é bíblico. Qual é a condição dessa aliança, né? Que compromisso nós precisamos fazer? Qual é a nossa parte do acordo, né? Se não tem, né? Não é de Deus, não é bíblico. Então, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, acredita? No pátio da casa do Senhor. Meu Deus, quem diria, queridos, nosso pequeno Joás seria capaz de uma coisa tão horrenda? Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de... Não era o pai de Zacarias, mulher? Olha isso, meninas. Oi, Leonise, querida, veja. Ele nem se lembrou. Porque não era Joiada o pai de Zacarias? Pensa numa ingratidão. Nem isso ele levou em consideração. Quer dizer, é o que acontece. Olha, quando nós deixamos a Deus, ou seja, os seus caminhos para nós, sabe? Por exemplo, o perdão, né? Assim, nós somos tão, sabe assim? E a gente nem se lembra que a gente não perdoar, a gente também não é perdoado. Que foi o que Jesus ensinou, né? Assim, esta é a verdade. Ora, a gente deve 10 mil. Não foi o caso daquele homem, Jesus, para a gente entender como funciona o mundo espiritual, né? Tá lá no capítulo 18 de Mateus. Jesus dizendo, olha, o homem foi acertar conta ali, né, com seus trabalhadores, aí veio, se apresentou um que devia, digamos, era 10 mil denários, digamos que 10 mil reais, né, assim, e aí a lei dizia que se ele não tinha com que pagar, então levava ele, a esposa, os filhos para trabalhar, para pagar a dívida, entende? Inclusive levava também todos os seus bens, tudo que ele tinha ali, de modo que saudasse a dívida. Mas ali ele se humilhou, sabe, disse, não, me dê mais um tempo que eu vou lhe pagar, entende? Ele não pediu, eles, sabe? E ali aquele senhor disse, homem, perdoou a dívida, perdoou, você não me deve mais nada, viu? E tá certo. Saindo dali, a Bíblia diz, o Jesus contando, ele saiu dali, encontrou um dos seus, ele era servo daquele senhor, certo? Encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus trabalhadores. Ele devia 100 reais, 100 reais. Né? E ali, ó, a Bíblia diz que ele agarrou o homem, acredita, sufocava o homem, dizendo, me paga, me paga, me paga. E ele disse exatamente que das mesmas palavras, ele disse, né? Me dê um tempo e eu vou lhe pagar. A Bíblia diz que, Jesus conta, né? Ele não quis ouvir, não quis ouvir. Pegou ele, lançou no cárcere, na prisão, e disse, olha, você vai ficar aí até você me pagar o último centavo. Queridos, ele achou que ninguém estava vendo aquilo, né? As pessoas sabiam da história, né? Olhou assim, aquilo entristeceu aquelas pessoas, sabe? E aí foram contar lá ao Senhor, né? O que tinha acontecido. O Senhor ficou muito irado. Mandou trazer ele de volta e falou assim, homem, né? Assim, eu não lhe perdoei aquela grande dívida, não era para tu ter feito o mesmo, né? Assim, pois agora pronto, você vai pagar, viu? Você vai pagar. E aí colocou ele no cárcere também, viu? Para ele pagar também até o último centavo. E Jesus termina essa história dizendo que assim também é. Quando nós não... Como é que diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, né? Assim, que é uma ofensa, né? Assim, quem nós ofendemos quando nós erramos, pecamos a Deus, né? Assim, então perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos, tipo, já temos, né? Perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, queridos, quando a gente não aplica os princípios de Deus na nossa vida, a gente se torna assim tão embrutecido, como disse Asaf. Ele falou assim, eu tava era um bruto, eu ignoro, é que nem Davi, né? Quando o Senhor abre os olhos dele para o seu pecado, ele fala, agi muito loucamente.
eu fui louco, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, sabe? Também não usou de desculpinhas não, como Saul, né? Forçado pelas circunstâncias, não, eu disse pequei, né? Isso é confissão, e é saudável, amém? Tanto emocionalmente como espiritualmente falando. Então a coisa do perdão, né? Ou o princípio do perdão, melhor dizendo, né? Assim, veja, é uma prisão, é uma dívida, assim, que as pessoas têm com a gente e a gente com as pessoas, né? Então, quando nós liberamos as pessoas dessa dívida, nós só temos a ganhar, queridos, né? E precisamos nos lembrar que assim como nós perdoamos, nós fomos perdoados por Deus. Ou seja, Deus, quando nos perdoa, não leva mais em conta, né? Assim? Mas se nós, como Jesus mostra na história, se nós não perdoamos, aí fica também, né? Diante de Deus todas as nossas dívidas. É simples assim. Ah, mas ninguém quer ouvir isso, não. Mas é a verdade. Amém? Né? Quem lê a Bíblia, né, conhece a Deus de verdade. Assim como ele é, pensa, fala, né? Ah, queridos, mas é tão lindo quando a Bíblia nos mostra o quanto é abençoado e quantas bênçãos. O Salmo 33 chega a dizer, como são maravilhosas as bênçãos que o Senhor reserva, guarda para aqueles que se refugiam. O Salmo 91, se refugiam nele, que faz dele o seu esconderijo, que se apega a ele, dele é dependente, não é assim? Ah, queridos, porque ao meu nome se apegou com amor, não foi assim? Mostrarei a minha salvação, sempre será colocado no lugar a salvo. Não foi o que aconteceu com Raabe? Jericó estava destinada à destruição, e ela sabia disso, e conhecia Deus só de ouvir falar. Não é assim? Porque a notícia correu por todo e esse era o propósito de Deus. Por isso as pragas, o Mar Vermelho, não é assim? Todos os povos conheceram a Deus daquela geração através de Israel, não é assim? E ela sabia. Quando ela viu os espias, que eles foi alguma coisa Deus está fazendo, Deus vai fazer, né? A Jericó certamente está no caminho, então ela se apegou a Deus com amor, uma prostituta. Prostituta. E ela pediu ali pelo seu pai, sua mãe, o que tudo indica que ela não era casada, né? Não tinha filhos. Se apegou com seu pai, pediu, né? Pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. E aí, Jericó foi destruída ou não foi? Foi completamente queimada. Não ficou nada lá. Exceto na hora em que o Senhor derruba a muralha. Aí o Senhor faz Josué se lembrar. Tirai de lá Raabe, né? Assim? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, todos os seus parentes, você acredita? E mais, todos os seus bens foram colocados, a Bíblia diz assim, num lugar a salvo. Primeiro, e depois, na sequência do texto, né, a cidade foi destruída. Então diz pra mim, é ou não é o melhor negócio, o melhor contrato, a melhor aliança? Eu uso alguns termos porque nós temos meninos, né, Cesaltina também aqui, ouvindo a Bíblia. É ou não é, queridos, o melhor negócio que nós podemos fazer na vida, né? Não há como, queridos, vencer essa vida sem Deus, amém? Mas veja o que acontece, precisamos também estar dispostos a pagar o preço, né? Então, mas veja o que acontece quando nós não damos ouvidos a Deus. Queridos, não somos capazes de coisas terríveis, ninguém é bonzinho, não. Lembra lá? Bom mestre, Jesus foi logo conhecendo o coração dele e falou, ninguém é bom, né? Nas palavras de Jesus, corretamente, né? Como está no texto, bom somente é Deus. Né? Então, quanto mais perto de Deus nós, né, mais parecidos com Ele nós somos filhos. Os filhos se parecem com quem, queridos? Não há como escapar, além de estar no DNA, tá na convivência, né? Você anda igual, fala igual, é imagem e semelhança, entende? Mas quanto mais longe de Deus, não é o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, as pessoas estão tão longe de Deus, se afastaram tanto de Deus e dos seus caminhos, né, assim, dos seus princípios para a família, para o casamento. E Deus tem um modelo para tudo que diz respeito à nossa vida, para a nossa felicidade. Nem assim, queridos. E aí é por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo. Então, é o que acontece. Quanto mais nós nos afastamos, nós somos capazes de coisas que você não queira, né? É como nós já temos visto, né, assim, mas que nunca seja... Como disse Jesus, né? Os escândalos, eles vão acontecer. Mas ai daquele, né? Por quem vem. Ou seja, que nunca, essa é a nossa oração, Senhor. Que nunca, 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 né? Seja através de nós e da nossa casa.
né, do nosso casamento, da nossa família, dos nossos filhos, nem da nossa parentela. Amém? Né? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a valorizar o que o Senhor valoriza, a se agradar dos seus caminhos. Amém? Para que o diabo nunca tenha legalidade ou permissão para entrar na nossa vida. Não é assim? Então, queridos, veja como ficou Joás, né? Um menino tão, né? Assim, ou seja, um projeto de Deus tão, e é assim todos nós, queridos, né? Nós somos esse propósito, essa missão de Deus na terra. Olha quanto Deus investiu nessa criança, né? Assim como na minha vida e na sua. Amém? Meu pai trabalha até hoje, né? Assim que Jesus disse, é um trabalhador. Nós somos um feito, no qual ele está envolvido pessoalmente, obra das suas próprias mãos. Esse é o valor da nossa vida. O contrário disso é mentira, do mentiroso, né? E muitas vezes a gente se deixa levar pelas suas mentiras, e, né? Sobre Deus e sobre nós, não é? Aí veja o que terrível acontece. Nós vamos ficar só no 24, amém, queridos? Eu preciso correr. Assim o rei Joás não se lembrou. A gente se esquece das bênçãos de Deus, né? Não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, né? A gente perde a noção, queridos, a noção do decente, sabe? A gente perde a noção do que é honesto, a gente perde a noção do que é direito, a gente perde a noção do que é pudor, a gente perde a noção do que é bom, sabe? Quanto mais longe de Deus a gente está, a gente é sem noção. Sem noção espiritual. Não é assim, Lúcio? Não é verdade? Olha, Lúcia Cunha, seja bem-vinda, querida. Não é assim, queridos. Que é como o mundo tá, sem noção, sem parâmetros, sem regras. Não é assim, queridos, onde não há regra. E é o discurso aí, né? Não há ordem. E onde não há ordem, há caos. Esse é o objetivo mas nunca foi de Deus para nós. Então ele nem levou em consideração que o pai de Zacarias era Joiada, que lhe fizeram, porém, meu Deus, é por isso que a gente precisa estar marcado, que eu lembrava disso, é por isso que precisa ler todo dia, até porque nessa página você vai passar uma vez no ano, né, assim, meu Deus, olha isso, queridos. Porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Ah, queridos, que verdade. A Bíblia diz que veja, Deus que é Deus, ele nos esquadrinha, nos examina, sabe, os nossos pensamentos, para entender as nossas atitudes, as nossas ações. E isso para dar a cada um segundo merecer os seus atos. Tanto para o mal, né? Assim como a gente é sempre que já fica com aquele medo, assim, né? Tanto para o mal como para o bem. A Bíblia, ali em Jeremias, por exemplo, chega a dizer que ele galardoa até o efeito dos nossos atos. Tanto como para o bem. Amém? Então, veja, essas foram as últimas palavras de Zacarias, lembrando desse princípio de Deus. Para quem o conhece, para quem não o conhece, para quem o honra, como para quem o desonra, ele é válido. Entende? Daí a importância da gente conhecer a lei de Deus, né? E delas, né, assim, a se agradar, né? Porque mesmo a gente conhecendo ou não, né, assim, é por isso que quando a gente... É até uma orientação de Deus, né? Pedir perdão pelos pecados que a gente comete por ignorância, porque a maldição não quer saber. Se a gente escolher o mal, ela... Entende? Assim como o bem. É tanto que muitas pessoas são muito abençoadas, prósperas, com princípios, por exemplo, do jejum, por exemplo, financeiro, né, assim, não conhece a Deus, não conhece a Bíblia, e conhece, e nem sabe que conhece, porque aplicou na sua vida um princípio. Você pode observar, queridos, todos esses discursos que estão por aí, na maioria das... Como eu posso colocar aqui de uma maneira rápida? Mas veja... todos que realmente funcionam, né, assim, são bíblicos, e a pessoa às vezes nem sabe. É lei de Deus para o homem, para a humanidade, né, assim. Então é certo. A Bíblia chega a dizer que eles querem, sabe a pedra que a gente revolta, passar por cima de uma pessoa, pronto. A Bíblia diz sobre a lei, né, assim, da semeadura, que essa não é outra não, é essa mesma pedra que vai voltar e passar por cima
Aham, o buraco que a gente abre para outra pessoa, pronto, é o mesmo buraco que a gente vai, aham, né? Então, é importante saber disso. Por quê? Porque independente de qual seja a atitude da pessoa com a gente vai sempre escolher o bem, porque é o bem, né? Que a gente quer que nos acompanhe, né? Assim, que nos siga. E vai funcionar para nós, sabe? Por exemplo, o respeito à autoridade, seja ela qual for, né? Por mais que ela não esteja ali a serviço de Deus, porque ela recebeu de Deus uma autorização, e isso quer dizer autoridade para servir, é para o bem. E se ela assim faz, ela está a serviço de Deus, é o que a Bíblia diz, essa é a verdade. Mas a gente sabe que muitos não estão a serviço de Deus, né? Assim, mas não importa, né? O respeito é a autoridade de Deus, e não importa. É que nem lembra da viúva? O juiz não respeitava a Deus nem a homem algum, mas ele julgou a causa dela? Porque ela estava recorrendo ou respeitando a autoridade de Deus ali. Então o Senhor foi lá e fez ele funcionar como devia. Amém? Então vale. E eu não quero dizer pena, porque penoso é o contrário, né? É escolher o mal. O bem, muito pelo contrário, porque é um exercício, amém? Mudar essa mentalidade. Então essas foram as últimas palavras de Zacarias. O Senhor o verá e o retribuirá. Queridos, todos aqueles que prosperaram e experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, entendiam esse princípio, que foi Davi sendo perseguido por Saul, né, ter nas mãos a chance de fazer do seu jeito, com as suas próprias mãos, literalmente. Não foi nenhuma, né? Várias vezes. Ao ponto de Saul mesmo reconhecer, falou assim, quem no seu lugar teria a minha vida como preciosa? Ele chegou perto o bastante para cortar um pedacinho do seu manto, ali naquela caverna. Depois outra vez chegou perto dele o bastante para pegar a garrafinha de água, que estava bem pertinho dele, enquanto ele estava lá dormindo. Nem assim, mas não o matou. Por quê? Ungido do Senhor. A quem ele estava honrando ali? Saul? Saul não tinha palavra. Pense no homem, sabe? Mas a Deus, que o honrou. Oh, de uma maneira que nos falta tempo. Para lembrar, queridos. Mas qual era a oração dele? A mentalidade dele. Primeiro ele dizia, o Senhor está vendo. Né? Isso de que o Senhor, Deus não está vendo, onde é que... isso aí é mentira do mentiroso. Amém? Ele falava, Deus está vendo. Se o Senhor o meu juiz e pleiteia a minha causa. E quando ele estava a ponto, lembra lá no caso de... o esposo de Abigail? Quem era mesmo, Lúcio? Oi, Safira. Zacarias, ele era filho de Joiada. Esse Zacarias aqui, né, que profetizou aqui nesse momento, ele era filho de Joiada, o sacerdote no tempo do reinado de Joás. Nós estamos em Crônicas, Safira, no segundo livro, né, de Crônicas, aqui no reinado de Joás, que narra, né, assim, a história dos reis de Israel. Depois do exílio na Babilônia, depois daqueles 70 anos, é como se a história fosse recontada a uma geração que não conhecia a Deus. E no caso de 2ª Crônicas, ou de Crônicas, né, que está dividida em 2 partes, está concentrado no reinado de Judá, que é essa tribo, né, era Judá, Benjamim, parte da tribo dos levitas, que estavam em Jerusalém, porque nessa altura aqui, o reino do norte, as outras 10 tribos, que a capital era Samaria, foi transportada ali pela Assíria, o Império Assírico, pois é, Assíria pois é, queridos. Então, o capítulo 24 termina dizendo, antes de se findar o ano, subiu contra Joás, olha, antes de findar, querida, a maldição, ela vem, nossa, e para ele, né, matar, roubar e destruir. Daí é importante a gente estar sempre tapando as brechas, né, assim, queridos, dessa muralha, né, em torno desta cidade, né, assim. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios. Por isso que eu disse, Safira, nós temos a Assíria com 2 S's, né, assim, que é um império antes do Império Babilônico, né, assim, que no ano de 722, se eu não me engano, antes de Cristo, vai transportar
né? Ou seja, vai espalhar as outras tribos como estão até o dia de hoje. Só agora eles estão retornando, né? Assim, mas essa lâmpada, né? Que é a fidelidade de Deus, por amor a Davi, o Senhor manteve até o dia de hoje, né? Assim, por que são judeus, queridos? É porque é a tribo de Judá. O judeu que você conhece hoje, né? Assim, como que fala? Majoritariamente é a tribo de Judá, né? Que das tribos era uma sempre das maiores tribos. Desde o início o Senhor já apontava que era através da tribo de Judá que veio Davi e que veio Jesus, né? Assim, por isso nós temos toda a genealogia. Mesmo exilados na Babilônia, eles voltam, né? A Jerusalém, mesmo depois de tantos ataques e, né, até a volta do Estado, né, assim, de Israel em 48, enfim. Mas o Senhor sempre mantendo a tribo de Judá, né, assim, ali, ou seja, ele manteve a sua palavra, né, na sua lealdade e na sua promessa a Davi, até porque, além do plano na vida de Davi, havia o grande plano da salvação, porque desde o comecinho a gente vai ver Deus trabalhando, né, é por isso que Crônicas se concentra nessa linhagem aqui, a linhagem ou a árvore genealógica, né, assim, da tribo de Judá. Por isso, os judeus. Antes disso, eles eram conhecidos como hebreus ou como israelenses, né? Porque Jacó foi mudado, né, para Israel, o seu nome, e aí eram hebreus, mas na história mais recente, judeus, porque da tribo de Judá. Embora não seja só Judá, né? Benjamim, parte de Levi e de alguns, lembra? Nós encontramos aqui em Crônicas alguns que deixaram, enquanto os reis lá do norte, e por isso eles foram, né, entregues nas mãos dos seus inimigos, porque essa é a maldição que acompanha, né, assim, fogem de nós os nossos inimigos, esta é a bênção que acompanha aquele que tem a Deus como seu Deus, mas eles trocaram a Deus por outros deuses, não foi assim? Aí foi o que aconteceu. Aí, o que eu ia dizer com isso? Glória a Deus, vamos seguir, olha só, chegamos a 6, gente, Jair, hoje certamente ele não pôde chegar, que o Senhor abençoe, mas tá aí, Lúcio, vamos lá, seguir o pedacinho da Bíblia, já chegamos a 6, glória a Deus, né? De convites, digamos assim, para que outros também ouçam a Bíblia, não é assim? Então, antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ou seja, Síria, com S só, é um país que existe até hoje com o mesmo nome, no mesmo lugar, obviamente, cuja capital é Damasco. A Síria já não existe mais, porque foi um império, né, assim, no seu auge, assim, no seu apogeu, né, antes do Império da Babilônia, a capital era Nínive. É muito interessante como a história bíblica ela se coincide, ou a história, né, extra-bíblica coincide com a história bíblica, o que só prova que todo esse relato é real e verdadeiro, de fato aconteceu, né, assim. Mas a Síria não existe mais porque eram terroristas, amém, para dizer o mínimo, o quão violentos e maus, perverso era aquele povo, né, assim, e por amor às nações, através de Naum, né, assim, não na geração de Jonas, porque eles se arrependeram, o Senhor perdoou e poupou aquela geração, embora que mais tarde vai exterminar da face da terra esse império, né, assim, por causa da sua maldade. Ele se achava, né? Senaqueribe lá no tempo de Ezequias, não foi assim? Deus veio pessoalmente, que do anjo do Senhor Jesus, nas suas raras aparições na Bíblia, numa única noite, 185 mil soldados, né, do Império Assírico foram mortos naquela noite, por causa das afrontas, né, assim, das blasfêmias de Senaqueribe, que você vai encontrar, tanto ele como Salmaneser, da época do rei, como também da época do... eram dois nomes, terminava com Pileser, né, assim, que era o imperador da Assíria, do império, né, assim, da Assíria, quando as tribos foram transportadas, lembra? Ele vai sitiar Samaria por 3 anos, ao cabo ele vai... Só lembrei de Salmaneser, mas antes dele, não sei o que, Pileser. Pronto, se vai na história, certamente nós temos essa memória, né, histórica. E aí você vai situar, inclusive, no tempo, né, assim, em que período, né,
isso aconteceu. E são evidências, né, assim, de que a Bíblia é verdade. Então, antes de findar o ano, o exército dos sírios veio, né, assim, e cujo desposo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, vê, queridos, contar com Deus é a melhor coisa, né? Ainda, não importa se muito ou pouco, o importante, né, assim, queridos, se nós estamos do lado de Deus da história ou não. Né, assim? Então, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor, olha aqui, queridos, a palavra, lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. E isso quer dizer, olha, veja, Deus é Deus soberano e reina sobre todos os povos e reinos e reis da terra. Não foi o que Nabucodonosor entendeu, inclusive da pior maneira. Não foi assim? Quando ele também se achou que, né, assim, lá no apogeu agora do império da Babilônia, né, assim, e ele vai entender isso, e ele vai escrever de próprio punho, que nós vamos encontrar lá em Daniel. Mas volta para cá, ó, nós voltamos, o Senhor nos lembrou aqui, lembra? Os etíopes e líbios eram 1 milhão, e o exército ali de Asa era menor, certo? O Senhor, porque ele confiou no Senhor, o Senhor foi com eles, não foi assim? E eles venceram. E agora? Agora, eles eram numerosos, né? Assim, eles estavam em vantagem, né? Digamos assim. Eles eram mais. E os sírios eram poucos. poucos homens. Mas o Senhor permitiu. Permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus. Porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E foi assim que eles executaram o quê? O juízo ou os juízos de Deus contra Joás, que disse o que disse através de Zacarias. Então diz para mim, Deus está vendo? Deus está vendo. Eu não lembro agora qual o profeta, mas nós vamos chegar lá, vamos passar por todos esses pedacinhos da Bíblia, que diz que porque Deus não executa a sua sentença imediatamente, aí eu coloco nas minhas palavras, que eu nunca lembro a outra. Tipo assim, ao homem, tipo, a gente pensa que tudo bem fazer o mal, né? Mas veja que é a sua longanimidade, né? Assim, a sua paciência, né? Assim, esperando um arrependimento, né? Assim, veja, ele mandou profetas, antes mesmo de Zacarias, outros, para os reconduzir a sua vontade para eles, né? Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo. É assim que termina o capítulo 24, sobre Joás, né, e o seu reinado, a sua vida, né, assim, e a escolha que ele fez, não foi? Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. As pessoas ficaram... e o feriram no seu leito e morreu. Então ele acaba morrendo... de uma conspiração, né, assim, e doente, veja, que é quando nós mais carecemos, né, assim, ali ele não encontrou. Então é por isso que a Bíblia sempre nos aconselha, sejamos misericordiosos, né, nós somos assim tão enfáticos, tão, né, assim, quando a gente julga alguém, né, assim, mas nós, ou seja, tão impiedosos, né, nos falta muitas vezes compaixão, humanidade, né, assim, mas nós esperamos, né, assim, que as pessoas sejam misericordiosas conosco, né, que tenham compaixão. Ora, né, quem rega também é regado, né, quem ajuda também é ajudado, né, esta é a lei de Deus e ela funciona, queridos, né, precisamos experimentar, e ainda estamos para experimentar, né, o melhor de Deus para nós, né, as bênçãos, quantas, né, que ele tem reservado para os que o honram, né, assim, aplicando aos seus princípios, né, a sua vida. Então sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Veja, pela segunda vez, Jeorão também não foi sepultado ali, embora que Joiada tenha sido, veja, ele também não foi, queridos. Meu Deus, nosso pequeno Joás, nem o conheço mais, sabe assim,
É como se a gente... E é por isso que é lamentável, sabe? Como termina, como é frustrante a vida daquele que não vive a vontade. Veja o quanto ele foi guardado, o quanto foi investido, orientado, conduzido por Deus. E quando nós não abandonamos a Deus, né? Assim, quando nós, veja, não deram ouvidos, quando nós não damos ouvidos a Deus, veja como termina. Embora que a vontade de Deus permanece, seus planos não são frustrados, no sentido de que o plano maior, né, assim, continua intacto. Nós é que nos encaixamos nele ou não, né, assim. Então não há vida melhor do que viver o que Deus tem para nós e fazer parte, ou seja, né, de ser o que Deus está fazendo em nós e através de nós, né, assim, de ser bênção. Eu acho que não há encontro mais feliz do que encontrar aquele que está respondendo o seu chamado, cumprindo a sua missão, né, ali na sua vocação, desenvolvendo o seu dom. Não há em toda parte, né, assim, porque ele é uma bênção. Além de ele estar feliz, não há quem passe por ele que não seja impactado, inspirado, né? Nós estamos aqui, querido, todo o tempo caçando isso, ou seja, estamos caçando Deus, procurando Deus, ainda que inconsciente. Toda vez que a gente vê sinceridade numa pessoa, não importa quem ela seja e o que ela esteja fazendo, a gente vê ali Deus, um pedacinho de Deus naquela pessoa, e a gente não sabe porquê, mas a gente tem empatia, a gente se conecta, né, com aquela pessoa, porque é Deus, ela está simplesmente vivendo a verdade de Deus para ela, né, assim, então, ele, né, sem honra, né, assim, não foi sepultado ali, porém não no sepulcro dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele, e a Bíblia faz questão de dizer quem foi. Zabade, filho de Simeate, o Amonita, e Jeozabade, filho de Sirite, a Moabita. Amonitas e Moabitas. Quanto a seus filhos, só podia ser, né? Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, esses que estão escritos, sim, no livro da história dos reis que nós lemos, né, antes de Crônicas. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. E essa história então continua amanhã, porque agora nós precisamos ir. A escola já começou, já faz uns minutos. Embora... vamos lá, eu quero anotar o seu nome com muito carinho, né, Cisaltina? Convidar você para seguir o pedacinho da Bíblia nesse dia 9, né, assim, de junho. Nesse dia 161, né, assim? Oh, glória a Deus. Queridos. Só o Senhor. Nós então lemos o capítulo 24, olha só. Às vezes a gente lê 6 capítulos, 4, 3, né, 2 e hoje 1. Mas glória a Deus por isso, amém? Achei que a gente nem chega, enfim, nós chegamos porque o Senhor nos trouxe, amém? Lúcio, Marinês, a gente apresenta seu nome nessa oração que fazemos 3 vezes ao dia, a campanha de Daniel, né, que a gente costuma dizer, que orava, né, 3 vezes ao dia, tá ali em Daniel 6, e temos esse hábito, né, Léo, Leonice, oi Senira, querido, eu vou anotar o seu nome aqui com muito carinho, na certeza de que ele já está, queridos, os egípcios, né, quantas vezes, né, encontrados na Bíblia, então a sua cultura muitos nos diz, né, assim, e até nos lança, muito nos esclarece, né, assim, alguns detalhes, assim, da Bíblia, né, porque nos umbrais da porta, né, assim, o sangue do cordeiro foi passado, por exemplo, Cibira, Fabi, Carminda, só para falar da importância do nome, do registro do nome, né? Pensar que diante de Deus existe um livro, né, assim? Carminda, Odila, querida, um Sefer, um livro memorial, né, com o nome, o seu nome, amém? O seu nome, viu, Lucicléia, sem I, né, assim? Nogueira de Moraes, Alessandra, querida. O nome daqueles que amam o nome do Senhor, que honram o nome do Senhor. Tem as duas expressões ali.
Oi, Margarida. Pois bem, está diante dele. Oi, Tibúcio. Que alegria, querido. Tibúcio. Olha ela, delícias da Mary. Glória a Deus. Oi, Aure. Avilho. Então, nos umbrais da porta, que no caso era... Eles construíam de adobe, né, assim, como nós chamamos hoje, que é o barro com a palha, né, assim. Tudo isso nós encontramos tanto na Bíblia como nos achados, né, assim, nas evidências de como... Oi, Jussara. Pois bem, até mesmo os ricos, porque eles acreditavam... Walter, com W, eles acreditavam... Veja, um princípio, inclusive, né, espiritual e de Deus. E eles já entendiam isso, mesmo não conhecendo a Deus, como eles eram politeístas, né, como todas as nações, né, da Terra, como único, né, criador de todas as coisas, né, assim, Maria Santos Andrade. Então, por isso tá lá, né, veja o quanto eles passavam a vida, não era investindo na casa que eles moravam aqui, mas na casa que eles acreditavam, que eram os sepulcros, né? Tá lá, as pirâmides e toda Oi, Safira, querida. Era ali que eles depositavam toda a sua riqueza, porque eles acreditavam, por exemplo, a porta, um portal, né? Os umbrais da porta, eles colocavam o seu nome, porque eles tinham receio, assim como o corpo, por exemplo, o corpo já acreditavam no corpo e que a gente tem uma alma e um espírito e um nome. Eles acreditavam assim que o nome era tão importante quanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Então, inclusive os seus deuses também estavam escritos ali, né, nos umbrais da porta. Eles tinham até uma porta que era tipo meio, que não era bem uma porta, era tipo na parede, assim, né, digamos. Sacoleiro Tião, seja bem-vindo, querido. Oi, Ayrton, Janaína, Cesaldina. Glória a Deus. Sacoleiro Tião, seja sempre bem-vindo, viu, queridos? Querido. Cesaltina, amore. Nossa amiga de Angola, né, assim? Glória a Deus. Você é brasileira, Cesaltina? Cesaltina da Silva, você é brasileira ou você é angolana e fala o português tipo de Portugal, né, de Angola. Diana Góes. Então não é sem razão, né, assim, que o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais nessa pedra, né? Então da casa não restou muita coisa, mas existem muitas dessas pedras onde os seus nomes foram escritos, porque o receio deles, eles tinham receio que, tanto que, por exemplo, houve um faraó que foi uma mulher, né, assim, que foi casada com seu meu irmão, que ainda era, enfim, e ela vai reinar, ele morre cedo, né, ela vai reinar no seu lugar, e o irmão dela, que vai reinar depois dela, ele faz questão de apagar, sabe assim, tudo foi deteriorado. Como é mesmo o nome dela? Agora que ele dá pressa, eu não vou lembrar. Meire Oi Assis. E querendo anotar o seu com tanto carinho e atenção, estando tão apressada. Eu peço perdão. Diere, sim, ele vai adulterar, né, queridos, ali, que ela fez com tanto esmero, assim, ou seja, por isso todos aqueles monumentos, para deixar o seu nome na história, ou seja, davam muita importância ao nome, ao registro do seu nome, e assim, para que não fosse, porque, ou seja, eles deixariam de ser eternos, deixariam de existir, e assim, se o seu nome se perdesse, né, Eliane. E isso do pobre ao rico, tá? O pobre não podia fazer lá uma pirâmide, não podia fazer né, assim, como os faraós, como os ricos, porque não são só os faraós, né? Os oficiais, né? Ali também fizeram os seus. Mas lá na casinha do pobre, ainda que de adobe, como a dos ricos também era, né? Porque era uma crença deles, você vai encontrar o seu nome também nos umbrais da porta. Amém?
É por isso que quando Moisés estava tendo ali uma conversa, Maria do Bom Parto, olha que nome, queridos, que lindo, glória a Deus. Maria do Bom Parto, glória a Deus, seu nome vai estar conosco, querida, a partir de hoje até o final da nossa viagem, amém? Esse aqui é o nosso diário. E por isso que Moisés vai dizer, apaga o meu nome, ou seja, é uma mentalidade egípcia, né? Evangelista, sim, o seu nome também, e o querido que não está aqui, Kênia, Josi, né, assim, e Marcelene, glória a Deus. Elisa Gouveia. Então, conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, queridos. Conhecer o Antigo Testamento é entender o Novo Testamento. Há quem diga, não, mas isso era do tempo da lei, não, isso é Antigo Testamento. Não tem como entender, né? Assim, veja, o Cordeiro foi morto ali, né? No sacrifício da tarde, no mesmo horário em que vai morrer Jesus, né? Como saber que os pais deles eram pobres? A lei dizia que né? Era para levar ali dois pombinhos, né, assim, pois quem tinha mais recursos levava uma ovelha, né, ali no dia de apresentar o seu menino, ao 8º dia, né, do nascimento. Ou seja, todas as informações estão ali, elas nos reportam, né, ao Antigo Testamento e o que isso significa. E toda a lei, ou toda a Bíblia, o Antigo Testamento sempre está apontando para Cristo, e assim. E não há nada difícil nisso, muito pelo contrário, Deus não poderia ter simplificado mais. Já parou para pensar? Não podia. Ele vai criar um alfabeto, né? Moisés não poderia ter feito com aqueles hieroglíficos, como é que fala? Que era são imagens, né, assim? 1000, você imagina? Ele com certeza sabia falar, era a sua língua materna, né? O egípcio tanto sabia falar como ia escrever muito bem naquela língua, mas não, ele vai criar o hebraico, né, assim, um alfabeto simples, né, assim, para escrever a lei de Deus, né, que o Senhor tem mantido com as outras, o egípcio, por exemplo. Só no século XIX a gente foi entender o que aquilo significava, né, assim, olha quantos séculos se passaram, né, e difícil demais, a pessoa levava os escrivãos, eram pouquíssimos, por isso se perdeu, né, assim, a pronúncia, tudo. Levava a vida inteira, um estudioso para aprender todos aqueles caracteres. Você parou para pensar, se a lei de Deus fosse escrita naquela língua, era a língua de Moisés, né, assim? Mas não, ele vai criar o hebraico. Mas tão simples, e tem mantido até hoje. Ou seja, o Senhor sempre foi, queridos. Josimar, eu preciso ir. Da vontade de Deus, se dar a conhecer, né? Assim que Eliane, com K, ao homem, né? Esmeraldo, amém. Esmeraldo, caixa alta, ponto. Amém, glória a Deus. Esmeraldo. Aleluia. Lúcia Guedes, querida. Tiago, sem H, né, Tiago? Rosimeire. Divino. Glória a Deus. Oi, Leia. Divino Xavier. Leia Cássia. CCV. Glória a Deus. Beijinho. Amém. Dines ou Dinês Freitas. Márcia, Luciano, Neia Ribeiro, Carlito, glória a Deus, Janaína, Laura, tem também o teu nome, que o Senhor sabe, nome e sobrenome, né, Vânia?
Maria José, Núbia Pereira, glória a Deus. Maria Ivaldete Pereira, certo. Ivaldete com I no final, né, Ivaldete? Adrins ou Adri, certo. E Shelly com 2 L's. Ok. Cecília, glória a Deus. Cecília. Maricela. O Elbertíssimo, tá certo, com W. O Elberti com T mudo, né? Assim, o Elbert, glória a Deus. Cristina. No dia do jejum, queridos, nós também, Miss Nil, certo? Miss Nil, certo? Dayana. No último dia do mês, do pôr do sol ao pôr do sol do dia 1º, a gente jejuma aí também. Marialva, querida. Mari. Chuva. Oh. Chuva. Marialva, Lucas. E Cássio Costa. Olha, com que? Amém. Conseguimos. É uma alegria, queridos, um privilégio, viu? Estar anotando o seu nome, registrando aqui, né, nesse livro que é simbólico, né, assim, na certeza de que já foi registrado no céu. Quando você parou aqui para dar ouvidos, glória a Deus, chove em Natal, queridos. Tem chovido tanto ultimamente, e assim, de repente fecha, chove, como há muito não chovia por aqui. Chuva forte por dentro, vindo do extremo. Glória a Deus. Nós precisamos ir, mas amanhã estamos de volta a partir das 7 horas, amém? Para continuar nossa leitura e oração de toda a Bíblia, amém? Enquanto é o Espírito que é o nosso guia, o Espírito Santo vai nos apresentando, né? Aqui o Senhor quer que conheçamos, né? Que antes de nós, né? Conheceram a Deus ou não, fizeram as suas escolhas, né? Tanto o que fazer como o que não fazer. Amém? Ajuda-nos, Senhor. Né, Luiz? Exaltina Riso. Que Riso? Cadê seu nome, Riso? Gente. E Jair. Esperamos em Deus que esteja tudo bem com ele, né? Assim, ele nunca falta. Sentimos falta dele, mas que o Senhor esteja com ele ali, com você também, viu? Com a sua força. Nesta semana, né? Assim, queridos, lembre-se, você é um grande investimento de Deus. O Senhor deu aos seus pais o privilégio, né? Você que é a herança de Deus, de dar a você um nome, que é como você é conhecido na terra. Né? Assim, você não escolheu sua família, o dia do seu nascimento, já parou para pensar que você é um plano de Deus? Sim, na terra, uma resposta de oração, como a gente costuma dizer assim, pois o Salmo 19 diz que a minha vida seja uma longa e obediência à resposta. Resposta a quê? Já parou para pensar? Né? Alguns ainda estão por aí, né? Procurando o sentido da sua vida ou desta vida, né? Que a sua vida seja, essa é a nossa oração, uma longa e obediente resposta a Deus. Amém? Que você responda o seu chamado hoje, nesta semana. Esteja sensível à sua voz, aos sinais do seu favor e à advertência, né? Assim, e que não seja encontrado não embrutecido ali, né? Dura serviço, né? Assim, não, mas que esteja disposto, amém? Até abrir mão do seu direito. Eu posso orar assim por você? Abrir mão do seu direito, porque Jesus vai dizer, olha, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz uma versão, e perder a verdadeira vida, né, assim? E antes disso, o contexto, né, assim, dessa fala de Jesus é que segui-lo, né, assim, o tomar a sua cruz, né, assim,
é morrer para si mesmo, é morrer para esse mundo, ou seja, é esquecer, diz uma versão, esquecer-se a si mesmo, os nossos próprios interesses, né? Não pôr em primeiro lugar, né? Assim, por causa de Cristo. Cristo é a palavra, ou seja, né? A vontade é revidar, na mesma moeda, né? Assim, mas aí a gente vai parar e falar assim, não, eu não quero que o mal me acompanhe, né? Não, vai seguir outro, a mim não, eu vou escolher fazer diferente. E ali você vai escolher o bem. E o que é que vai lhe acompanhar? O bem. É assim? Então, que você tenha uma semana muito abençoada, próspera, bem-sucedida. Amém? Não remova pedra para ninguém, amém? Não abra buraco para ninguém, né? Mas esteja concentrado em pensar, olha, essa atitude aqui, além de eu ser recompensado hoje, ainda hoje, o Senhor ainda vai recompensar o efeito dela. Concentra nisso, amém? Combinado? Concentra no efeito. Como também quando pensar em fazer uma maldadezinha, vai lembrar, não, porque eu posso até, né, fazer o que eu quero agora aqui, mas o efeito disso, eu não vou pagar esse preço, não. Não, porque eu não sou bobo nada, né? Melhor engolir, seco. Bebe uma água, toma um banho, amém? E deixa pra lá. Deixa pra lá, amém? Libera, perdoa. Lembre-se, é só R$100. Você já foi perdoado por 10.000, amém? Então tá bom. Não é assim, Eliane. Pronto, meu nome também é esse. Mas esquece, aqui é pedacinho da Bíblia e eu conto com você aqui. Amém? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Tem muitos pedacinhos da Bíblia, pérolas, né? Pedras preciosas, o bom tesouro do seu coração aqui. Quando você menos esperar, vai aparecer aqui na sua... Não a cara, nada disso. Eu digo um pedacinho da Bíblia, amém? Para o bom tesouro do seu coração. A boca fala do que o coração tá cheio. Amém? Então vem com a gente nessa grande aventura pelas páginas da Bíblia. Todo mundo precisa saber o que nela está escrito. Porque é só... Uau! É Deus em pessoa, né? Assim? E muita gente está esquecida disso, né? Ou simplesmente não sabe, precisa saber. E vai saber através da sua vida, quando você abrir sua boca, né? Assim? E quando você fizer diferente. Porque esta é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Vamos ser seu tesouro pessoal, particular, seu jardim secreto, no qual ele se deleita, amém? E tem prazer em conceder o desejo do seu coração. Então tá bom. Vamos lá. Te aguardamos aqui amanhã de 7 horas, todos os dias, amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua atenção, amém? Até amanhã, queridos, até amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Poderás obter um novo subir. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, queridos. Aleluia.